Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 15, Direito Empresarial, focando nos temas essenciais de títulos de crédito e comércio marítimo. E olha, eu confesso que quando a gente fala de título de crédito, parece um negócio super abstrato no começo, né? Ah, total. É aquela matéria que dá um certo arrepio em quem estuda porque parece que é só decorar a regra de papel antigo, sabe? Nossa, sim. Mas a missão da nossa análise de hoje, guiada por esse material fantástico do professor Lessa, é justamente mostrar que não é só papel. Estamos falando, na verdade, sobre o motor da economia. Exatamente. Se a gente for pensar bem, entender como a riqueza circula através de uma assinatura ou como um navio gigantesco opera comercialmente, é entender a espinha dorsal da nossa segurança jurídica. Sem isso, a economia simplesmente trava. Trava mesmo. E é por isso que as bancas, tipo a FGV, adoram esse tema. Eles querem saber se o candidato entende a lógica, a engenharia da coisa, e não só o texto da lei. Então, vamos desempacotar isso desde a base. Vamos lá. Por onde a gente começa? Acho que o ponto de partida ideal, que está logo no início do fichamento, é aquele conceito super clássico do jurista Cesare Vivante. Aquele que foi parar lá no artigo 887 do nosso Código Civil. Ah, sim! O famoso documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido? Isso, esse mesmo. Mas o material traz uma crítica moderna muito interessante sobre essa expressão, sobre o nele contido. Eu achei sensacional, porque questiona o próprio texto da lei. Por que dizer que o direito está dentro do papel é um erro técnico? Porque gera uma ilusão, né? Dizer que o direito está contido no papel faz parecer que o papel é a própria dívida. E a doutrina empresarial moderna prefere dizer que o direito está apenas mencionado na cártula. Mencionado, certo? Isso. E o motivo, como o professor Lessa sempre destaca, é que a emissão do título desvincula a dívida da sua origem. A gente chama isso de desvinculação da causa debendi. O papel ganha vida própria. Eu gosto muito da analogia do passaporte carimbado. Tipo, o seu direito não está enjaulado nas fibras daquele papel. Ele só ganha um carimbo ali para poder viajar livremente pelas mãos do mercado, sabe? Nossa, essa imagem é perfeita. E o mais importante dessa viagem é que o título viaja sem a bagagem pesada do passado. Ele apaga os problemas do negócio original que o gerou. Deixa o passado para trás. E isso nos leva aos 3 pilares, aos princípios que sustentam tudo isso: cartularidade, literalidade e autonomia. Exato. Esses 3 formam a santíssima trindade do direito cambiário. A cartularidade é a regra de que você precisa ter a posse do documento original, o tal do passaporte físico, para cobrar a dívida. Mas, peraí, hoje em dia é tudo digital. Essa cartularidade não ficou meio ultrapassada? Ah, ótima observação. Ela foi muito mitigada pela tecnologia. O próprio Código Civil, no artigo 889, já fala dos títulos virtuais ou escriturais. A essência se mantém, mas o suporte físico não é mais tão absoluto. Entendi. E a literalidade? A literalidade é o famoso só vale o que está escrito. Não existe acordo de boca ou promessa de WhatsApp que altere o que está estampado no título. Faz sentido. Agora, a autonomia, pelo que eu li no caderno, é o que realmente blinda o sistema, né? É o coração da matéria. Cada assinatura no título cria uma obrigação independente. E aqui temos um subprincípio que despenca nas provas, que é a não oponibilidade das exceções a terceiros de boa-fé. Nossa, esse nome é imenso. Vamos traduzir isso para um cenário real, para o pessoal que acompanha a gente pegar bem a visão? Bora? Imagina que alguém compra um carro usado. Aí a pessoa assina uma nota promissória para a loja. Só que, na primeira esquina, o motor do carro funde. Típico, né? Bem típico. E pior, a loja já tinha repassado essa nota promissória para um banco, que é um terceiro que não sabia de nada sobre o carro quebrado. A pessoa ainda é obrigada a pagar esse banco? Com certeza, tem que pagar o banco, vai ter que resolver o problema do carro estragado com a loja em outro processo separado.
Caramba, a lei ignora o fato de que a pessoa foi enganada pela loja? Em relação ao bolt, sim. Pensa comigo, se o direito permitisse usar o motor fundido como desculpa para não pagar o banco teria que fazer uma vistoria mecânica em todo o carro vendido antes de aceitar uma promissória. Ah, o custo do crédito ia lá pro teto. O sistema ia colapsar. Exatamente. O professor Lessa deixa bem claro que a lei prefere blindar o terceiro de boa-fé para garantir que o dinheiro continue circulando rápido e barato. Muito estratégico. E falando em boa-fé, tem uma questão sobre títulos emitidos com espaços em branco. O fichamento cita a súmula 387 do STF, certo? Isso mesmo. O senso comum diria que um cheque com espaço em branco é nulo, mas a súmula 387 do STF diz o contrário. O credor de boa-fé pode preencher essas omissões. Qualquer momento? Não. Tem que ser antes da cobrança judicial ou do protesto. O sistema dá esse voto de confiança na boa-fé. Mas e se o título for preenchido errado ou faltar um requisito essencial que tira a força de execução dele? A dívida morre? Não, de jeito nenhum. Ponto de atenção aqui para a prova do FGV, hein? A omissão de um requisito essencial anula o título como documento executivo, mas não anula o negócio jurídico que deu origem a ele. Então a pessoa ainda deve. Sim. O credor só perde aquele atalho mágico de executar rápido, vai ter que provar a dívida do jeito difícil, no direito comum. Entendi. Bom, já sabemos como o título ganha força. Agora, como é que essa engrenagem roda na prática? Quero falar das garantias e de como a gente passa esse papel adiante. Endosso e aval. Dois institutos que causam muita confusão, mas que têm naturezas completamente diferentes. O endosso transfere a propriedade do título. O aval garante o pagamento. Tá, então o endosso é o ato de passar o título para outra pessoa. Mas me tira uma dúvida que o material levanta. E se a pessoa quiser transferir só metade do valor do título? Tipo um endosso parcial? Digamos que o título vale R$100.000, mas eu só quero repassar 50 mil. Posso? Absolutamente nulo, de pleno direito. O endosso parcial é proibido. Por que a lei é tão rígida com isso? Imagina a bagunça. Se você passa metade do título para o fornecedor e fica com a outra metade, na hora de executar, quem vai no tribunal primeiro? Quem fica com papel físico nas mãos? Destruiria o princípio da cartularidade. Ah, nossa, ia dar muito problema prático. E tem aquele endosso que não transfere a grana de verdade, né? O endosso mandato. Isso. No endosso mandato, você só dá poderes para um banco, por exemplo, cobrar o título por você. E aí entra a súmula 476 do STJ. O que ela diz? Diz que se o banco protestar o título indevidamente, ele só responde por danos se tiver agido com má-fé ou excesso de poderes. Afinal, ele era só um mensageiro. Certo. O mensageiro não leva a culpa se só seguiu ordens. Maravilha. E sobre o aval? A grande pegadinha é comparar a avalista com o fiador, né? É o clássico das provas. O avalista é um devedor solidário cambiário. Ele responde em pé de igualdade com o devedor principal. Já o fiador é um garantidor subsidiário contratual. Subsidiário quer dizer que tem o benefício de ordem. Exato. No caso do fiador, o credor precisa esgotar os bens do devedor principal primeiro. No caso do avalista, não. O credor pode ignorar o devedor principal e ir direto no patrimônio do avalista. Nossa, ser avalista é perigoso demais. Muito. É um escudo que fica na linha de frente junto com o devedor. Agora tem um ponto no caderno que é simplesmente sensacional. Aquela questão do diálogo das fontes. Sobre o aval parcial e a assinatura do cônjuge, a famosa outorga auxiora. Ah, esse é o pulo do gato que o professor Lessa mapeou perfeitamente. É a cara de uma prova complexa. Explica pra gente. Porque, pelo Código Civil, o aval parcial é vedado e a outorga auxiora é obrigatória. Sim, se você abrir o Código Civil, a regra é essa. Mas quando falamos de uma nota promissória, por exemplo, ela é regida por uma lei especial, a Lei Uniforme de Genebra, a LUG. E aí rola o choque de leis. Exatamente. E pelo princípio da especialidade, a lei especial ganha. A LUG permite o aval parcial plenamente. Pera, e a assinatura do marido ou da esposa? Fica dispensada também? Fica. O STJ entende que, para proteger a circulação rápida das riquezas, não dá para exigir a outorga usória em títulos regidos por leis especiais.
Imagina a lentidão se o banco tivesse que conferir a certidão de casamento de cada avalista. É a velocidade do comércio vencendo a burocracia do direito de família. Muito bom ter isso claro na mente. Com certeza. Certo, então conhecemos as regras do jogo. Vamos falar agora sobre as peças, os títulos em si, o quarteto fantástico que o caderno aponta. A letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. Isso. Dando um sobrevoo rápido, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento envolvendo 3 partes, onde o aceite é facultativo. E a nota promissória é uma promessa direta, de 2 partes, sem essa figura do aceite. Perfeito. Estruturas clássicas, mas o bicho pega mesmo no cheque e na duplicata por causa do uso diário deles. Sim. O cheque, pela lei, é uma ordem de pagamento à vista. Acabou. Mas a gente mora no Brasil. E aqui existe a cultura do cheque pré-datado. É o nosso famoso cheque pós-datado, na verdade. Pois é. E aí o caderno traz a súmula 370 do STJ. Se o cheque é à vista, por que o banco apresentar ele antes da data combinada gera dano moral? Parece contraditório. Parece, mas o STJ olhou para a boa-fé objetiva. Se as partes combinaram uma data, colocar o cheque antes é uma traição dessa confiança pactuada. O título não perde a validade, o banco vai descontar se tiver saldo. Mas quem emitiu o cheque ganha o direito de processar quem depositou antes. Exato, gera o dever de indenizar por quebra da boa-fé. E a duplicata? Ela é um título meio diferentão, né? É um título causal, isso é fundamental. Uma duplicata não pode nascer do nada. Ela tem que obrigatoriamente estar vinculada a uma fatura de compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviço. Ah, então ela tem uma raiz comprovada. E o aceite dela, diferente da letra de câmbio, é obrigatório, certo? Sim, por lei. O devedor só pode recusar se provar, por exemplo, que a mercadoria chegou com defeito. Só que tem um problema prático aí. Hoje em dia, ninguém assina canhoto de papel em entrega. É tudo nota fiscal eletrônica. Como fica o protesto de uma duplicada se não tem o papel físico para levar no cartório? A lei precisou se adaptar. E o material detalha o protesto por indicação. É a salvação do sistema moderno. Como funciona? O credor não leva a cártula física. Ele usa os registros eletrônicos, os dados do boleto bancário e da nota fiscal para fazer o protesto no cartório. Virtualmente. Isso. E isso também é muito usado hoje para cédulas de crédito bancário, as famosas CCBs. A tecnologia mitigou aquela cartularidade dura do século passado. Impressionante. Falando em banco, a gente não pode pular a pegadinha FGV suprema do material. As súmulas 258 e 504 do STJ, que falam sobre a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, o cheque especial. Nossa, essa é brutal. Pois é. A pessoa abre a conta e assina uma promissória em branco como garantia. Quando a conta estoura, o banco tenta executar a nota promissória, mas o STJ barrou isso. Por quê? Porque a promissória perde autonomia. Lembra que o título precisa ser líquido e certo? Uma dívida de cheque especial é uma loucura. Muda todo dia com juros, tarifas, depósitos. É um valor super flutuante. Exato. Então, por estar amarrada a um contrato que não tem um valor líquido fixo desde a origem, o STJ tira o superpoder da promissória. Então, o banco não pode executar direto. Não, vai ter que entrar com uma ação monitória, que é um processo muito mais chato e demorado, vai ter que provar a evolução da dívida passo a passo. Sensacional. Bom, saímos do dinheiro de papel e vamos agora para uma escala muito maior, o bloco do comércio marítimo. Uma das minhas partes favoritas. É onde a coisa fica realmente interessante. Imagina a estrutura de um navio. Aço puro, pesa milhares de toneladas, carrega fortunas, precisa de registro mega formal. Então eu vou jogar a isca que derruba muita gente. Um navio é considerado um bem imóvel para o direito, certo? Errado. E isso derruba mesmo. O navio é um bem móvel. A lógica básica é, ele se move. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele é um bem móvel sui generis. Uma categoria especial. Aceita hipoteca. Isso é muito contraintuitivo. E no meio dessa operação toda, o fichamento faz uma separação essencial entre o armador e o proprietário. Qual a diferença prática? O proprietário pode ser só o dono do casco, tipo um fundo de investimento. Ele não opera o navio. Tá. Quem opera, quem equipa, ou como a lei chama, apresta o navio para atividade comercial, é o armador.
O armador contrata a tripulação, assume os riscos e busca o lucro. Perfeito. E para registrar esse gigante flutuante, como funciona a regra de registro que o professor Lessa destaca? Tudo depende do tamanho da arqueação bruta. Se o navio tiver mais de 100 toneladas de arqueação bruta, o registro é obrigatório no Tribunal Marítimo. E tem um prazo curto para isso, né? Curtíssimo, 15 dias contados do termo de entrega pelo estaleiro. E se for menor que 100 toneladas? Aí fica só no registro da Capitania dos Portos. Agora, o nome Tribunal Marítimo impõe um respeito gigantesco, parece coisa do poder judiciário, um juiz de toga e tudo. Parece, mas não é. Essa é a regra de ouro que não dá para errar na prova. O Tribunal Marítimo não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão administrativo vinculado à Marinha. Sério? Então qual o papel dele? Ele é um órgão auxiliar, altamente técnico. Ele julga os incidentes no mar, porque um juiz comum do fórum não tem conhecimento de engenharia naval para saber por que o navio o afundou. Entendi. E sobre esses incidentes tem uma classificação bem específica ali. Acidentes de um lado e fatos da navegação de outro. Isso. A distinção é sutil, mas importante. Acidentes geram danos físicos à estrutura. Uma colisão, um naufrágio, um incêndio a bordo. Dano na lata do navio. Exato. Já os fatos da navegação envolvem condutas humanas erradas. Alterar uma rota sem justificativa ou a grave omissão de socorro a outra embarcação. Não quebrou o navio, mas feriu gravemente a regra. Ficou muito claro. E para fechar esse bloco, qual é a consequência do julgamento do Tribunal Marítimo em um processo na justiça comum? Tem aquela regra da suspensão da prescrição. Nossa, essa regra salva vidas de advogados. Se 2 navios batem e uma empresa entra na justiça civil cobrando indenização, o relógio da prescrição civil para, fica suspenso. Não corre o prazo enquanto o Tribunal Marítimo não decidir. Exatamente. O juiz civil precisa do laudo definitivo do Tribunal Marítimo apontando de quem foi a culpa técnica. Só depois disso, a Justiça Comum retoma o caso para julgar os valores da indenização. Evita decisões baseadas em achismo. Genial. Bom, vamos amarrar todas essas engrenagens agora no nosso bloco final, agrupando tudo para consolidar na mente de quem está ouvindo. Foi uma jornada em tanto, né? Foi. Olha só quantas palavras-chave passamos. Cartularidade, autonomia, a nulidade do endosso parcial mais a validade do aval parcial pela LUG, o dano moral da súmula 370 no cheque e essa suspensão da prescrição no Tribunal Marítimo. Então, o que isso tudo significa na prática para quem vai fazer a prova? Retomando a reflexão estratégica do caderno do professor Lessa, a grande lição é que esses institutos são a espinha dorsal da economia. A função social, a segurança jurídica que eles garantem é o que permite o tráfego veloz das riquezas. Sem isso, vira um caos de desconfiança. Exato. Esses mecanismos, junto com os protestos nos cartórios, criam um peso justo e uma previsibilidade. É isso que pacifica a sociedade e permite que o comércio flua. É muito mais que burocracia, é a arquitetura da confiança humana. A arquitetura da confiança, que conceito fantástico. E para fechar, eu acho que tem uma provocação excelente sobre o futuro de tudo isso, né? Ah, sim. Uma reflexão essencial sobre o que vem pela frente. Se esses princípios clássicos desenhados há mais de um século pelo Cesare Vivante sempre dependeram do papel para gerar segurança, como fica isso no nosso futuro digital? Com o avanço das duplicatas escriturais, das cédulas de produto rural emitidas totalmente eletrônicas e até baseadas em tokens criptografados, os limites da literalidade estão sendo levados ao extremo. Como esses princípios vão sobreviver quando o documento deixar de ser algo físico e virar puramente uma chave matemática? Fica essa reflexão sobre o futuro do direito empresarial para os candidatos. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!